Professor Helder, muito boa noite. Cara, boa noite. Prazer imenso estar falando com você. Eu já te sigo há algum tempo, sigo alguns professores, e aí eu estou tendo a honra de estar falando com todos eles nesse período de quarentena, e você é um deles. Tenho muita curiosidade de conhecer pessoalmente. Muito provavelmente eu devo estar fazendo algum curso seu ainda esse ano. Espero eu que as agendas permitam. Tem uma galera, alguns alunos assim, da FRAES que tem muito interesse em ir ainda esse ano fazer o curso, o método com você. E seja bem-vindo, fala um pouquinho. Olha, eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade aí, a gente poder divulgar mais a quiropraxia, né, para tanta gente, né, os nossos colegas fisioterapeutas, né, que muita gente ainda não conhece a quiropraxia, não conhece o potencial da quiropraxia, né? Sim. Então é um prazer estar participando aí. Com certeza a gente vai se conhecer pessoalmente aí logo, logo. Se Deus quiser. Então vamos lá. Então eu vou fazer uma pergunta assim para iniciar. Fala um pouquinho da sua formação, professor. Ok. Como tudo começou? Fala aí. Quando tudo começou. Olha, eu já sou um pouquinho velho meio experiente na profissão, né? Formei no século passado. Não, formei em 98, né? Então já são 22 anos aí de fisioterapia e acho que 2/3 dessa minha vida aí é dedicado também à quiropraxia. Legal. E eu me formei então em 98 e lá pro ano de 2000 eu entrei numa pós-graduação até pela Castelo Branco do Rio, só que foi em Governador Valadares. Lá eu conheci o Palmiro, o Edelberto, comecei ali nessa pós-graduação de terapia manual, de ortopedia, na verdade, né? Logo já fiz Mulligan, Maitland, mobilização neural, então eu comecei dentro do mundo da terapia manual ortopédica, né? Ou da fisioterapia manipulativa, mas logo eu conheci a quiropraxia e me apaixonei pela quiropraxia. Dentro da quiropraxia eu já fiz diversos cursos. No meio da minha formação também fiz a formação do IDOT no Rio de Janeiro, do IDOT em São Paulo, né? Também sou osteopata, então hoje eu sou especialista em quiropraxia e osteopatia pelo Porfito, mas eu atuo basicamente dentro da quiropraxia, né? Não só na clínica, quanto também nos cursos, né? Pela minha escola, os equipamentos também que a gente desenvolve para a quiropraxia. Então, dentro da quiropraxia, eu sou muito manual, né? Conheci também a quiropraxia instrumental, desde lá do início. O primeiro TIC que eu fiz foi em 2011, em Bauru, em São Paulo. Foi quando eu conheci o Márcio Tosi, o Diego Galassi, e cheguei a trazê-los aqui no sul de Minas, em Varginha, onde eu resido. Então, foi até interessante que a primeira turma de TIC, que terminou a formação completa, foi em São Paulo, e a segunda foi em Varginha. Logo depois de uma turma aí com, acho que tinha 15 alunos, se não me engano. Então, já teve aqui 3 TIC 1, um TIC 2 e um TIC 3, né? Mas a minha paixão sempre foi pelas técnicas manuais mesmo, né? Então, lá em 2008, quando eu montei o meu serviço, né, o CTC Vertebral, eu fui o primeiro a comprar uma máquina de flexão e extração. Na verdade, a primeira máquina que a TecMec comercializou, ela veio para as minhas mãos. Então, desde 2008, a gente trabalha com flexão e extração e com drop, né? E a gente, foi até uma coisa que eu corrigi você na hora de fazer o banner, né? Porque uma coisa é a técnica de drop, outra coisa é o método Thompson. São coisas distintas, né? Então, no início eu usava o drop. Eu não conhecia ainda o método, mas aí a gente veio se aprimorando no método, né, de Thompson. E aí surgiu a necessidade também das máquinas. Mas dentro da quiropraxia, eu participei para trazer
o Pierre Terbow, junto com o Márcio e com o Diego, nas 3 primeiras vezes que ele veio, né? O Pierre Terbow, que é formado na Palmer College, depois que ele veio ao Brasil, ele mudou um pouco a nossa cabeça, a nossa visão dentro da quiropraxia. Foi aí que foi um marco, porque a gente realmente conheceu a quiropraxia verdadeiramente, né? A quiropraxia americana. Então, depois disso, vários outros profissionais que vieram, a maioria o Instituto Lifta que traz, né? Os cursos internacionais, a gente sempre está participando das associações. Ontem a gente teve uma grande vitória, né? Que foi o reconhecimento oficial pela ICA, né? A gente já estava associado da ICA, mas por questões burocráticas e de legislação aí, ficou dependendo de alguns documentos, e ontem, oficialmente, a gente já foi reconhecido internacionalmente, né? Então a gente vem participando desse processo aí do crescimento da quiropraxia dentro da fisioterapia já há um bom tempo. Primeiro, assim, parabéns. Eu vi alguns posts, né? Um era seu, da Alessandro Viterbo, do próprio Alisson, que está aqui com a gente na live, mostrando lá o diplomazinho. Vocês já estavam nesse processo, mas receberam nesse período aí de 1 ou 2 dias, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, parabéns. Isso é uma vitória para todos nós, que levanta a bandeira da quiropraxia. Isso é importantíssimo, né? Porque, assim, querendo ou não, por mais que a gente, de repente, tenha os PR Terbow da vida como referência, que venham para o Brasil, isso agrega muito valores. Ter pessoas do nosso meio mesmo, nacional, que tem esse nível de qualificação e certificação, para a gente é muito importante, né? Você, o Alessandro, o Márcio e N mais professores que venham mais trazendo essa bagagem importantíssima, né? Com certeza, com certeza. Isso é essencial, né? A gente ter acesso a esse tipo de informação, a nossa filiação à ICA também abre portas para a gente poder ir para outros países, principalmente para os Estados Unidos, fazer os cursos oficiais da ICA, né? Então, a gente poder trazer mais informações e mais métodos, né? A quiropraxia, que é tão rica, tem tanto método. Então, a gente já conhece uma boa parte, mas eu acho que ainda falta muito ainda, né? Muita coisa a gente conhecer dentro da quiropraxia. E aí a gente luta junto com vários colegas aí para trazer isso. Perfeito. Professor, vamos falar um pouquinho do método, que é o que mais interessa hoje para a gente. Depois eu quero saber, no final do bate-papo, como é que é a sua agenda de curso, dos cursos que você dá, o que você tem de novidade para a gente. Mas vamos falar hoje um pouquinho do método. Vou falar assim das experiências dos alunos, né? Toda vez que quando os alunos, pelo menos no curso lá da pós-graduação, eles chegam ao método Thompson, né? Começam a trabalhar e têm um contato principalmente com a maca de drop, né? Todo mundo fica oriçado para entender um pouco mais e tal. Na sua experiência de vivência clínica, assim, o quanto que você utiliza o método Thompson, a maca de drop, nos seus atendimentos? Assim? Fala para a gente das suas experiências. O método Thompson é um método muito interessante por vários motivos. Primeiro, que a gente consegue fazer ajustes suaves, né? Apesar às vezes do barulho que a pessoa vê e não entende. Sim. Hoje a gente tem aperfeiçoado as marcas, né? Para poder ter um equipamento bom, para poder fazer os ajustes. São ajustes que você pode fazer perfeitamente num paciente, um idoso, num paciente que tem osteoporose, algumas bandeiras amarelas, aí, vamos dizer assim, a gente consegue fazer com o drop, porque a gente utiliza, teoricamente, 50% da força do impulso que você daria se fosse fazendo da forma manual, né? Então, a gente tem várias formas de fazer ajuste. Né? Você tem um ajuste manual, diversos métodos. Sim. Você tem um ajuste com um instrumento que você bem sabe. Né? Eu tenho o Ativator aqui na clínica, eu tenho o Impulse. Né? Ontem eu falei na live do Salic, que é um investimento fantástico. Isso aí. Né? Então, são várias formas de fazer o mesmo ajuste.
usando até as próprias fala do Salik, são várias formas de fazer a mesma coisa. Todas vão chegar no mesmo lugar, né? Vai ter gente que tem uma facilidade maior com as mãos, uma manualidade. Tem gente que vai ter tem os instrumentos, né? Na quiropraxia, teve na sua história vários engenheiros, né? Então, Jay Clayton era engenheiro, Cletus Gonçalves era engenheiro e vários outros. Exatamente. A quiropraxia é muito rica de instrumentos, né? de tecnologia, diferente de outras especialidades, né? Então a gente tem um acesso a esse tipo de metodologia para poder usar nos pacientes. Então, surgiu o J. Clay Thompson, cria a técnica em 1947, né? Então, quem acha que é uma coisa nova, não é tão novo assim, né? Ele se graduou em 47 e criou o método em 1952. Então, a gente for ver aí, quase 70 anos, né? Exatamente. Era engenheiro, então ele usou toda a sua bagagem dentro da física, né? Baseada em lei de Newton, para criar o drop. Isso facilitou muito, porque ele mesmo dizia que como ele não tinha um porte físico grande, assim, ele se cansava, se fadigava, então o drop veio também para ele, né, ver uma forma de ajuste suave, que podia, por exemplo, pegar um paciente como eu, que tem 1,93 m, 140 quilos, então, às vezes você, dependendo do tamanho do profissional, a gente tem uma certa dificuldade de pegar um paciente grande. O drop facilita demais, assim como os instrumentos. Deixa eu te fazer... O tempo todo. E a sua experiência, assim, com crianças e idoso? Tem alguma coisa que você possa nos falar? Assim, Rafa, usei com criança, deu super certo, por aí vai. Com criança, eu já utilizei drop também, mas os drops portáteis e tal, mas com criança eu já prefiro utilizar mais os instrumentos, né? A mão e instrumentos, uma questão minha. Agora, no idoso, eu já prefiro usar os drop, né? Então, não só os drop aleatórios, como principalmente usando o método. O método, que é como se fosse um protocolo, né? Onde você avalia através do manual leg check, e ele vai te dizendo os pontos que você tem que ajustar. Então fica um tratamento bem suave, bem objetivo e altamente resolutivo. Perfeito. Então uso bastante o idoso. Uma das vantagens do Thompson, talvez dos instrumentais, né, é a utilização do sistema leg check, né? Tem um artigo, se não me engano, no site do Livita que mostra que o coeficiente de aceitação na parte acadêmica do leg check é em torno de 70%. O segundo teste mais aceito é mais ou menos em torno de 40%. Então, a fidelidade, assim, daquilo que você está, principalmente vendo do que o leg check está te dizendo, realmente dá margem de segurança para você aplicar a técnica. Com certeza, com certeza. Isso é uma das grandes vantagens. A gente usa bastante, né, em vários métodos, né, são baseados. O próprio Ativator, o próprio Alan Fuhr, ele baseou para a criação do Ativator, baseou no Thompson. Sim, né, exatamente. Que foi um dos métodos mais importantes dentro da quiropraxia, que revolucionou a quiropraxia naquela época, né? Ele é o Thompson acabou sendo um dos grandes nomes da quiropraxia da história, né? É a técnica diversificada de Palmer que mais se desenvolveu e levou o nome da quiropraxia à frente. Sim. Uma pergunta aqui de um aluno que está mandando aqui. A avaliação é parecida com a do TIC? Ou do Ativator? Não é igual. Não é igual. O ideal. Na verdade, como eu falei, se o Alan Fuhr se baseou no Thompson para criar o Ativator, né? Sim. Na avaliação, por exemplo, vamos usar a linguagem do TIC, perna curta, no TIC é uma coisa, no Thompson já é outra. É totalmente diferente, exatamente. Então, quando você vai fazer o curso de Thompson, você tem que esquecer. Se você já trabalha com TIC, você tem que deixar as informações de lado. Exatamente. Outro dia, por exemplo, esse ano a gente trouxe aqui em Varginha
professor Atef, né, que buscou para a gente o conhecimento da diversificado de Janssen. O curto do Janssen também já é outra coisa, né? Então, quando a gente começa a entender realmente a quiropraxia, e a gente começa a entender que o foco da quiropraxia não é a articulação, é o sistema nervoso. Exatamente. Muda completamente, o que diferencia ela, por exemplo, da fisiomanipulativa, o foco do sistema nervoso. A gente começa a entender, principalmente agora que a gente teve aí também um outro professor que deu acesso a gente aí, que foi o Jay Holder, que falou de quiropraxia na teoria dos tons, né? Os tons, cada vértebra tem uma frequência e tal. A gente começa a entender realmente que cada método são formas diferentes de afinar um violão, né? Exatamente. Então, quando se fala de sistema nervoso, as coisas mudam um pouco. Então, a gente consegue, de maneiras diferentes, chegar no mesmo objetivo. Chegar na lesão primária, fazer os ajustes e fazer com que o sistema nervoso se reequilibre, né? Sim. Mas é muito interessante. Professor, algumas perguntas aqui, alguns alunos mandaram várias perguntas, eu separei aqui alguma delas. Pode fazer. Para a gente bater um papo. Drop portátil e maca, assim, o drop da maca. Tem diferença? Quais são as vantagens, quais são os benefícios? O drop cervical é interessante quando você vai fazer um toggle recoil, por exemplo. A gente pode usar bastante os drops portáteis. O drop portátil para cervical. O drop de extremidade também é muito interessante para você fazer os ajustes de extremidade, né? Tornozelo, pé, mão, cotovelo, punho. É muito interessante. Agora, na hora de você utilizar aquele drop maior, você colocar numa maca que não tenha drop, primeiro que ela já faz um volume na maca que já não é tão interessante. Para você fazer uma técnica de drop, legal. Agora, para você fazer o método Thompson, aí você precisa de uma maca de drop. Perfeito. E essa era uma segunda pergunta, assim, já emendando no assunto. O método com a maca ou sem maca, dá para ser feito ou não? O método foi feito para se usar com o drop, né? O drop foi criado por J. Clay Thompson. Peças da maca, com pedaços da maca, partes da maca que se elevam, e na hora que você faz o impulso, ela cai em alta velocidade. Sim, exatamente. Isso é uma forma de ajuste. Sim. Você pode usar a forma de avaliação do Thompson e fazer os ajustes de outra forma. Sim, por exemplo, um ajuste manual ou ajuste com instrumentos. Da mesma forma que você pode avaliar com o TIC e na hora de fazer o ajuste, em vez de usar o instrumento, usar o drop. Tá? Mas o método Thompson, ele é feito para ser usado com o drop. Legal. A gente, na época que eu era aluno, a gente experimentou tanto fazer com e sem, e fazer sem o drop é muito ingrato, porque a exposição da articulação, principalmente de repente das estruturas como ilíaco, ficar muito próximo ali da maca, fazer aquele ajuste ali não é confortável. Não é confortável. E, assim, exatamente. E conforto é fundamental para o paciente, né? Ele já está chegando com dor. E aí fazer ajuste com ele desconfortável, provavelmente ele não vai ficar tão seguro na sua mão como terapeuta, né? A gente que já dá curso há um bom tempo, até coincidentemente, estava lembrando hoje, o primeiro curso que eu dei fora de Varginha, que foi no Rio de Janeiro, né? Em 2011. A gente falou. E a gente tem que investir na nossa profissão, né? Exatamente. Tem que investir. Exatamente. Quiropraxia tem que ter uma maca de quiropraxia. Não precisa nem ter drop, mas tem que ser uma maca da altura correta, posicionamento correto. Não adianta você querer fazer um bom atendimento com uma maca de madeira que não seja apropriada. A posição da cabeça, posição dos pés, distância, né? A maca também muito larga é ruim, porque o paciente tem que ficar
toda hora você pedir para chega um pouquinho para cá, chega um pouquinho para cá. Então ela tem a altura correta, a altura da quiropraxia, a altura do joelho. Então a gente tem que tomar cuidado para poder fazer as alavancas, os ajustes de maneira correta. Perfeito. Ter uma maca com drop é muito interessante porque em várias situações que você não conseguiria fazer com a mão, ou você tem algum empecilho que te impede, né, que te dificulte o uso da mão, você também tem o drop. Então é imprescindível que o fisioterapeuta tenha uma maca específica de quiropraxia, não mesmo com drop ou sem drop. Perfeito. E assim, existem 2 tipos de investimentos, né, professor? O intelectual e o material. Então, assim, o intelectual é investir na carreira, melhorar aquilo que você tem que fazer, investir em cursos que te capacitem, né, para fazer um bom atendimento. E o investimento material é ter uma máquina, conseguir investir no TIC, no impulso. Porque, assim, uma coisa é você andar de Fusquinha, outra coisa é você andar de um Siena 2020, outra coisa é você andar, entendeu, de um Sentra 2020, outra coisa é andar de uma Ferrari. Então, assim, você quer andar com uma Ferrari no seu consultório e, para isso, como um bom quiroprata, você tem que ter alguns investimentos ao longo da sua carreira. Né? O drop, a maca de drop, né? O Nevoscope, para quem gosta de trabalhar com Bonsed, né? E por aí vai. Teve um aluno aqui que perguntou, e eu gostaria de saber, vamos lá, queria saber qual a explicação da física para o drop. Ele se baseia na primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Perfeito. Você imagina que você está dirigindo o seu carro e você bate no muro. O carro para, não é isso? O que acontece com o seu corpo? Ele avança, ele continua em movimento. Perfeito. Então você imagina uma coluna onde tem uma posterioridade, uma vértebra em posterioridade. Aqui o paciente está deitado em decúbito ventral, né? Sim. Se você fizer um impulso aqui em cima, os dois segmentos vão descer na mesma velocidade. Esse que está mais embaixo, ele vai bater, vai chegar no final primeiro. E esse aqui que tem um espaço aqui, ele vai continuar. Então ele vem e faz o alinhamento. Perfeito. Então, basicamente, assim, a grosso modo, usando a inércia. Então você substitui a força pela velocidade. Então você consegue deslocar o segmento vertebral e alinhá-lo com os outros segmentos, ou acima ou abaixo. É isso que torna a técnica fantástica, porque você usa com o paciente com bandeiras amarelas, como você mesmo disse no início do papo, de uma forma bem segura, porque parou e ele está aproveitando o movimento ali da inércia para ele nivelar com aquelas vértebras que estavam normalizadas. Isso é sensacional do Thompson. Eu acho uma das coisas mais fascinantes no Thompson é essa relação de você poder manipular de uma forma... você empurra e todo mundo continua, parou e continua só aquela que precisa movimentar. Né? Isso é sensacional. Na verdade, você mostra para onde a vértebra tem que ir, mas quem ajusta é a maca. Inclusive, existe uma técnica dentro do Thompson que é para espondilolistese, que é fantástica. Que você coloca o paciente em decúbito dorsal. Né? Legal. E você faz uma pressão abdominal. Porque se a vértebra está anteriorizada, você consegue posteriorizá-la. Coisa que você não conseguiria fazer manualmente. E você consegue resultados bem interessantes. Que legal. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Não, acho que já foi. Tem algumas coisas assim. Vamos lá. Opa! Voltou. Pensei que achei que tinha tirado você da conversa. Vamos lá, falando de investimentos. Trabalho com home office. Como é que eu poderia utilizar o método Thompson com home office? Eu tenho alguma maca portátil que eu posso utilizar, levar para cada paciente de fácil acesso, professor? Existe sim, né? A gente já vem um bom tempo já trabalhando em equipamentos. Né? Vários professores aí da quiropraxia, como o Márcio criou o TIC, né? Trouxe criou o TIC, trazendo o impulso. A gente tenta
comercializar os produtos, né? A gente tem algumas empresas no Brasil, né? Uma no Sul, uma em São Paulo, que já fabricam equipamentos com drop, mas precisava de maca portátil. E a maca portátil, não adianta ela só dobrar, ela tem que ser leve. Porque Exatamente. Você tem macas no mercado aí muito boas, mas pesam 40 e poucos quilos. Então, você ficar carregando isso num atendimento domiciliar é complicado, né? Então, a gente tem que ser uma maca fácil de montar, fácil de dobrar e fácil de carregar. Então, a gente vem desenvolvendo, eu tenho uma maca que levou meu nome, que é a Landtable, né? Que muita gente conhece, tem outras empresas também trabalhando em marcas parecidas. E a ideia nossa é portabilidade. Então, a gente, inclusive, estuda materiais, né, junto com parceiros, para poder fazer com que ela fique mais leve ainda. A gente já pensou até em, sei lá, alumínio aeronáutico ou titânio, mas aí são coisas que encarecem o produto, né? Sim, então, a gente quer tirar peso, mas também não quer encarecer demais o equipamento. E, então, para você fazer o tratamento domiciliar, você precisa de uma maca portátil. Não só para um tratamento domiciliar, participar de um evento esportivo, né? Levar um evento de corrida, qualquer tipo de evento esportivo, para demonstrar a quiropraxia, é interessante você ter uma maca portátil, né? Então, porque a maioria das macas que a gente tem no consultório, seja de flexão, extração, seja elétrica, são macas estacionárias, né? Então, ter uma maca portátil é de suma importância também. E a gente desenvolve, a gente já tem aí 4 modelos de maca, uma portátil, outra estacionária com controle de altura, maca de flexão e extração, mas para o tipo de atendimento que você perguntou, que é fazer atendimento domiciliar, teria que ter uma maca portátil. Ou você usar os drop portátil. Mas aí, como eu disse, fica um pouco mais difícil usar o método. Você vai usar a técnica de drop, mas o método já fica mais complicado. É fácil a gente achar. Tem algum site você tem algum site que a gente possa acessar? O site do CTC Vertebral, né, que é o nome da minha empresa, que é o Centro de Tratamento da Coluna Vertebral, ctcvertebral.com.br, ou também o site de cursos, que também tem a parte de produtos lá, que é o Fisioterapia Quiropráxica. Legal. .com.br, né, que você vai lá, você vai ver os modelos, e também, se quiser fazer algum curso, também tem acesso à nossa agenda, que está toda tumultuada, né? Que a gente teve que botar os para frente, efeito dominó, então está meio desatualizado as datas. No final dessa live eu vou deixar nos stories aqui o nome do site tudo direitinho para a galera entrar, procurar e por aí vai. Deixa eu te fazer uma pergunta que fiz para todos eles, né? A utilização do método Thompson lá como tratamento e associar alguma outra técnica da quiropraxia, vale a pena? Misturar tudo? Tá falando? Ser mixer? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem um fisioterapeuta quiropraxista mais mixer que eu. Eu misturo tudo aqui. Eu uso Gonçalves, eu uso Thompson, eu uso TIC, eu uso Activator, eu uso Janssen, eu uso diversificadas muito. Então, na verdade, faço uma salada terapêutica aqui, né? Eu faço. Inclusive, isso fica até interessante, porque você não fica tão monótono o seu dia, né? A mistura. A gente tem um cuidado de repente, às vezes, quando a gente fala de um método, né? De repente, quando a gente está no início da quiropraxia, assistindo as aulas de alguns professores, a gente escuta às vezes que, de repente, associar muitas técnicas faz que, de repente, tem uma resposta nas primeiras 24 horas, 48 horas de muitas dores, porque você fez muitas técnicas, associou e, de repente, que não era tão vantagem. Mas a gente, quando a gente começa a trocar figurinha com várias pessoas na sua vivência clínica, na prática clínica, você começa a ver que as pessoas misturam e dá muito certo e o efeito que acontece é positivo e não negativo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado uma coisa, misturar não quer dizer que fazer tudo de todos os métodos, né? Não, exatamente. Porque a quiropraxia, quando a pessoa começa na quiropraxia, ela acha que tem que sair ajustando tudo, né? Na verdade, quanto mais evoluído você está, menos você ajusta. Você é mais específico. Sim, então eu posso fazer um ajuste, eu posso fazer uma avaliação que vai me dar um depth field positivo
com síndrome cervical do Thompson. Só que na hora de eu ajustar a cervical, eu não quero usar o drop, a forma de ajustar, eu quero usar o método Gonster, por exemplo. Eu acho fantástico os ajustes de Gonster da cervical. O que eu mais gosto no Gonster são os ajustes de cervical. E como eu posso usar outros métodos também, como o TIC, o próprio Márcio gosta muito de usar drop, ele faz a avaliação de TIC e na hora ele usa o drop. Eu vejo muito. Então, está misturando, mas ele não está saindo da sequência do raciocínio do TIC. Exatamente. Tendo a avaliação perfeita, não tem problema nenhum. A resolução, como você me disse, né? Os caminhos são diferentes, mas a chegada, né, é a mesma, né? O aluno está apostando aqui, menos é mais, sempre, né? Sempre. Exatamente. Isso eu sempre falo nos cursos. O menos é mais. Quanto menos informação você dá para o corpo, mais fácil dele se reequilibrar. Quando você dá muita informação, ele fica meio perdido. Então, às vezes o paciente vem aqui, você faz 1, 2, 3 ajustes, 4 ajustes, ponto final. E às vezes você faz, no início, você começa a fazer tudo, e você vê que o paciente depois dá um efeito rebote, ele roda com dor, porque é muita informação. Então, muita informação. Essa frase todo mundo tem que ter na cabeça, trabalhar com quiropraxia. O menos é mais. Perfeito. Sempre. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta de curioso aqui. Qual a diferença do método para a técnica? Isso é até uma coisa que é bastante discutido, até na questão do Conselho Federal, né? Existem câmaras técnicas sobre isso. Isso eu falo no meu curso também de quiropraxia clínica. Método é um conjunto de formas de avaliar e de tratar. Então, por exemplo, vamos fazer uma relação aqui. Você tem o Thompson. O Thompson, ele tem a sua forma de avaliação, um método de avaliação. Na hora que ele vai fazer o ajuste, ele está usando uma técnica. Ele pode usar a técnica de drop, ele pode usar o TIC, que nessa hora ele entra como uma técnica, não como um método de avaliação. É diferente. Você pode falar assim, eu trabalho com RPG. Você trabalha com o método RPG. Dentro do método RPG tem várias formas de avaliar e várias formas de tratar. Aí são as técnicas. Perfeito. Então, por que o conselho estava falando isso? Porque para saber que, inclusive, carga horária de curso. Porque uma coisa é você fazer um curso de dry needling, que é uma técnica. Então, ele não precisa ter uma carga horária tão extensa assim. Por isso que o conselho colocou lá 30 horas a aula. Acho que é 30 horas a aula. Acho que é isso. Se fosse um método, uma acupuntura já é toda uma filosofia por trás, uma forma de avaliar, e já não é uma técnica. Você não pode falar que a acupuntura é uma técnica. Sim, perfeito. É um método, é uma especialidade. São coisas diferentes. Às vezes o método Gonster, ele é um método de avaliação e tratamento. Tem os parâmetros para você seguir e dentro deles técnicas para você fazer os ajustes. Então são coisas distintas, não sei. Acho que ficou bem claro. Isso, né? Sensacional. Uma das coisas que quando a gente vai no consultório de amigo, bater papo, trocar ideia de informação, tomar aquele cafezinho, né? Que a gente mais encontra, né? Talvez ele possa até não trabalhar com a técnica, o método lá, né? Mas são as marcas de drop, né? Isso é muito característica dos quiropraxistas, né? Você vai em qualquer consultório de um quiropraxista, certamente o primeiro investimento dele é a maca, né? Com certeza, com certeza. É difícil você encontrar um quiropraxista que não tem uma marca de drop, e tem um estudo nos Estados Unidos, acho que 70% dos quiropraxistas usam flexão de extração. Então, a maioria deles tem marcas de flexão de extração que vem com drop, né? Então, você faz 2 métodos diferentes. Que legal. E Thompson. É o que eu faço há 12 anos, que eu tenho uma marca de flexão de extração. Então, o meu paciente sempre é tratado em cima de marca de flexão de extração com drop. Então, eu acabo usando o método Thompson e Cox. Tanto que no curso, eu coloquei uma parte do curso de flexão de extração, porque aí a pessoa vê as possibilidades de você utilizar o drop
junto com a flexão de extração, coisa que pouca gente conhece. Exatamente, eu ia falar isso agora. Talvez um dos grandes diferenciais seu como professor e educador da gente, eu vi, eu não sei se já tem algum tempo ou se eu acompanho recentemente, talvez de 2 anos para cá, que o seu curso tem a colocação da maca de flexão e extração, né? E isso aí é um baita diferencial, porque assim, uma coisa é você olhar na internet, outra coisa é você realmente vivenciar com um cara que é totalmente técnico naquela formação e vai te explicar o porquê daquilo. Porque assim, eu desconheço, por exemplo, algum outro professor que possa falar com tanta qualificação assim, talvez de uma coisa que assim, você fornece essas macas, você tem ela no consultório, você associa com o seu curso, e tem o privilégio de estar falando disso com muita sabedoria, né? Com certeza, a gente tem muita experiência dentro 12 anos dentro do paciente todo dia, em cima de uma máquina de flexão, extração e com drop ainda. Isso, a gente vai criando possibilidades dentro da filosofia da quiropraxia, né? Então, desde 2008, logo que a TecMec criou o primeiro modelo no Brasil, né? O protótipo ficou com o professor André Pegas, né? De Cascavel. E a primeira que eles venderam foi a minha. Então, eu e ele fomos os 2 primeiros. Então, durante um bom tempo, os profissionais que compravam equipamentos naquela empresa eram direcionados para mim ou lá no Paraná para fazer os treinamentos, né? Eu já administrei cursos dentro da TecMec e depois eu fiz um curso de flexão e extração em 2012. Até estava eu, o Márcio e o Diego, porque teve uma empresa que começou a trazer as marcas americanas. Eu tenho no meu consultório uma Riverflex, uma pneumática, é uma Ferrari realmente. Então eu fiz o curso com o Dennis Anthony, que é o número 2 no mundo na técnica de Cox, depois do Cox, né? Ele é CEO da Leander Tables, né? E aí a gente foi vendo que durante um tempo eu tive que descobrir como que usava, porque não tinha livro. E depois, com o livro do Cox, o livro do James Cox, quando ele apareceu pra gente, a máquina era diferente, porque tem um modelo Cox, tem um modelo Leander. E eu tinha que adaptar a técnica de um para outro. E depois eu comecei a dar os treinamentos aqui, mostrando como era o modelo Cox, como era o modelo Leander. E durante esses anos todos eu recebo na minha clínica para treinamentos, vem gente do Brasil inteiro, e inclusive já veio do exterior. Já teve um português que veio aqui, ficou uma semana comigo, vendo como que eu utilizo todos esses métodos que a gente conhece, tudo misturado também. Mas eu posso chegar para ele e falar assim, ó, próximo paciente eu vou atender só com Thompson. Legal. Você fazer um atendimento com Thompson. Fala, próximo atendimento aqui eu vou fazer com Janssen. Eu vou atender o paciente só com Janssen. Vou usar técnicas cranianas. Então, uma coisa é você fazer o curso, outra coisa é ver. Tem vezes que tem aluno que aprende a técnica e depois fica com dificuldade de colocar isso em prática. Então, quando ele vê a pessoa fazendo, ele fala assim, não é tão difícil assim, né? Sim. Então, agora o próprio Alisson que você falou aí já veio aqui fazer treinamento, ficou aqui 2 dias comigo e ele indica várias pessoas a vir porque ele pegou muito mais coisa do que nos próprios cursos. Sim. Se eu quisesse hoje, eu quero me matricular no curso para aprender o método Thompson, quantos dias, qual é a carga horária, com quanto tempo já dá para atender a carga horária do curso são 30 horas, né? Legal. Agora, esse ano já deu uma turma em Vila Velha, né, com os meus parceiros lá, professores da escola também, um deles você conhece, que é o Vitor Lores, que esse todo tipo, mas também faz parte da nossa equipe de professores, e o Henrique Cléres, que ministra já o curso de quiroclínica pela minha escola há um bom tempo. A gente organizou o curso lá em Vila Velha, tinha gente do Rio também, com 24 alunos de 7 estados diferentes. Pô, que legal, hein? Aqui em Varginha eu dei um ano passado, em agosto aqui, com 7 estados diferentes também. Tinha gente do Macapá, tinha gente de Goiás, tinha gente de todo lado. E agora, mês que vem, tem uma turma agendada para cá, só que com essa questão de reagendamento de curso,
ele tem um plano B, uma data lá para agosto, né? Uma outra turma de 24 alunos, pela facilidade que eu tenho de ter as marcas, porque eu tenho as Nanitable aqui e a gente fabrica junto com parceiros. Eu gosto de dar os cursos com, no máximo, 3 alunos por marca. Ou é 2 alunos por marca, ou 3. Com isso a logística fica um pouco complicada, né? Sim. Você dá um curso com 24 alunos com 1, 2, 3 marcas, eu acho que é contraproducente, não dá. Então, inviável, a gente fica com dificuldade de estar turmas grandes em lugares que lá em Vila Velha foi fácil porque o Vitor já tinha 2 ou 3 marcas na clínica, o Henrique levou 2 portáteis que tinha lá, e eu mandei mais 3 para lá de alunos que já tinham comprado a marca, então já tinha 8 marcas de drop para 24 alunos, então ficou realmente 3 alunos por marca, né? Então isso eu acho muito importante para o aprendizado, né? E isso facilita muito. A gente vai ver uma outra data para esse ano ainda. Vamos primeiro fazer essa turma agora aqui. Que vai ter aqui em Varginha, tem dois alunos, né? Tem 2 fisioterapeutas quiropraxistas aí do Rio, que você conhece, que estão inscritos aqui, que vão vir fazer. E a gente vai ver para o semestre mais uma data aí. Legal. Eu espero esse ano ainda estar com você, fazendo esse curso, porque eu tenho muita curiosidade de fazer com você. Tem uma galera de alunos aqui que já estão mandando aqui, não sei se você já viu, são meus alunos lá da Frais, né? Eu ministro outros modos, não ministro Thompson, mas assim, sei da preciosidade da técnica, né? Do método Thompson, quanto que é precioso para a gente como quiroprata, né? Professor, a gente está chegando ao final desse bate-papo. Podia falar a noite inteira aqui, né? É um papo que um show com uma porção de torresmo vai longe, né? E assim, mineiro gosta. Eu queria agradecer muito assim, eu que agradeço. A disponibilidade de estar falando um pouquinho, se apresentando principalmente para a gente do Rio, que às vezes o Rio às vezes tem dificuldade de ter esses professores aqui, talvez não sei o porquê, mas o Márcio está conseguindo vir agora, né? O Alessandro Viterbo estava previsto para vir agora, mas com esse processo de quarentena vai ter nova data. Eu espero que você venha também em breve, porque assim, a gente tem... Quem sabe a gente não faz uma turma aí. Nós temos sede, assim, tem uma galera muito boa, nova no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem ganho uma proporção de pós-graduações em quiropraxia nos últimos anos.